Tirando o ChatGPT, existem algoritmos de inteligência artificial sendo utilizados hoje na prática no Brasil? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, você vai se surpreender com a quantidade de lugares que já usam inteligência artificial na prática e também há quanto tempo eles já usam. Locais como Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, DASA, FID, Fleury, Reddor, Aliança e diversas outras clínicas de hospitais menores já vem testando e implementando inteligência artificial na prática médica. Agora, mesmo que você já conheça vários casos de uso de inteligência artificial, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ainda que seja na velocidade 2x, porque pode ser que tenham alguns casos de uso que você não tenha ouvido falar ainda. E se a qualquer momento você ficar com a impressão de que já conhece esses casos de uso, vai para os 20 segundos finais desse vídeo, porque lá eu coloquei um link para um outro vídeo, onde eu mostro os casos de uso mais recentes que acabaram de chegar no mercado, filtrando aqueles que são mais óbvios e mais conhecidos. Eu vou te mostrar agora 12 algoritmos de inteligência artificial que são utilizados na prática. Alguns deles eu participei do processo de criação do algoritmo, de validação, de implementação desses algoritmos na época que eu trabalhava como diretor de inovação médica na DASA, mas alguns casos de uso foram utilizados e continuam sendo utilizados em outras instituições do nosso país. O primeiro deles é um algoritmo capaz de detectar precocemente um paciente com sepse a partir de informações retiradas do prontuário eletrônico. Como a gente sabe, a sepse é uma doença que, quanto antes você identificar e iniciar o tratamento, melhor para o paciente. Então, com isso, eles conseguem tratar precocemente e salvar vidas de várias pessoas. O segundo deles é um algoritmo, na verdade, um grupo de algoritmos de identificação de achados críticos urgentes, de forma que a gente consiga priorizar a entrega do resultado de exames de radiologia. Alguns exemplos são detecção de hemorragia intracraniana, detecção de embolia pulmonar e detecção de pneumoperitônio a partir de exames de tomografia computadorizada. Dessa forma, o algoritmo lê esses exames assim que eles são realizados e ele passa esses exames na frente na fila de trabalho, de forma que o radiologista laude esses exames primeiro e entregue esse resultado antes, resultados de pacientes que precisam de um cuidado mais rápido. O terceiro exemplo são algoritmos que funcionam como uma secretária no WhatsApp, que inclusive é capaz de receber mensagens de áudio e conversam como se fosse uma pessoa fazendo um agendamento de uma forma super inteligente. E funcionam como se fosse uma secretária 24 horas por dia, respondendo super rápido e respondendo exatamente o que o paciente precisa. Não estou falando aqui daqueles chatbots que são do tipo, digite 1 para isso, 2 para aquilo, ou que você escreve uma coisa, ele não entende exatamente o que você quer, ele não te dá opção. É como se você estivesse conversando com o ChatGPT mesmo, só que foi feito um prompt para o ChatGPT fazer exatamente a função que é necessária no agendamento, inclusive entendendo qual é o tipo de problema que o paciente tem, qual é a urgência, se é necessário encaixe ou não. Então, é um tipo de agendamento realmente como se você, médico, estivesse fazendo o agendamento do paciente. O quarto tipo de algoritmo, ele é super interessante, porque ele libera tempo nosso. Ele escuta a consulta médica, tanto o que o paciente fala quanto o que o médico fala. Ele transcreve isso tudo, mas não só transcreve cada palavra do que cada pessoa falou, mas também depois utiliza os modelos de linguagem, como o GPT, para transcrever isso numa anamnese, num formato de anamnese mesmo, de forma que é como se você tivesse um residente do seu lado que ouviu toda a conversa e já foi escrevendo a anamnese para você. No final você só lê e só confere se aquela anamnese está boa ou não. Ou seja, poupa um baita tempo, faz com que a gente tenha mais tempo para poder olhar no olho do paciente, mais tempo dedicado a de fato conversar com o paciente. O quinto algoritmo é um capaz de acelerar exames de ressonância magnética, de forma que o paciente fique menos tempo dentro da máquina. Quem já fez ressonância sabe que é um pouco desconfortável, um ambiente frio, muito fechado, a gente precisa ficar muitos minutos, às vezes 20, 30, 40 minutos lá dentro. Então, quanto menos tempo dentro do aparelho, mais conforto para o paciente. Também é melhor para o paciente porque a gente acaba tendo mais horários disponíveis pelo fato dos exames serem feitos mais rapidamente. E isso também é bom para as instituições de saúde que conseguem dar conta de uma demanda reprimida sem ter que comprar mais um aparelho de ressonância para dar conta dessa demanda. A gente sabe que aparelhos de ressonância são muito caros e isso vai na contramão hoje do setor de saúde, que é um setor que a gente precisa tanto de atingir uma sustentabilidade financeira. O sexto algoritmo, na verdade, é um grupo de algoritmos que consegue ler laudos de exames de radiologia que foram feitos no dia anterior e identificar pacientes em que a gente tem certeza absoluta de que é muito pertinente a execução de um próximo passo na investigação e, aliás, quanto antes isso for feito, melhor. Por exemplo, pacientes que têm uma mamografia que tem BRADS 4,
não tem o que fazer. A gente sabe que esse paciente tem que fazer biópsia. Então, e quanto antes isso for feito, melhor. Então, todas as doenças em que é de fato pertinente o próximo passo, a gente pode identificar todos esses achados e comunicar ao médico dos pacientes de forma a garantir que esse paciente vá fazer o segmento e que ele vá fazer o segmento o mais rápido possível. Então, esse é um algoritmo que também já está sendo utilizado na prática. O sétimo grupo de algoritmos que eu particularmente acho muito interessantes são algoritmos que a gente chama de rastreio oportunístico. O nome não é muito bom, mas a ideia é super legal. A ideia é que a pessoa foi fazer um exame de imagem por algum motivo, qualquer, por exemplo, uma tomografia de abdômen por dor abdominal, e a gente acaba identificando que da dor abdominal mesmo esse paciente não tem nada, mas a gente descobre outras coisas. Por exemplo, a gente descobre que esse paciente tem uma gordura visceral aumentada, que esse paciente tem esteatose hepática, que esse paciente tem ateromatose aórtica. Todos esses são riscos, fatores que aumentam o risco cardiovascular do paciente. Então, se a gente consegue mensurar isso de forma ultra rápida com inteligência artificial, a gente consegue avisar o médico do paciente. Eventualmente, a gente vai identificar pacientes que não sabiam que tinham esse risco e eles vão poder fazer uma prevenção e evitar futuramente um AVC ou um infarto, por exemplo. Um exemplo muito interessante de rastreio oportunístico que eu também acho bastante interessante e que eu sei que está sendo usado na prática hoje no nosso país é um algoritmo que é capaz de determinar qual é o score de cálcio coronariano de uma pessoa a partir de uma tomografia de tórax de rotina. Como que isso funciona? Na prática, a gente só consegue medir o score de cálcio se a gente fizer uma angiotomografia das artérias coronárias. Na verdade, uma tomografia das artérias coronárias, mesmo sem ser uma angiotomografia, mas é uma tomografia que precisa ser trigada ou gateada, né, que é ligada com um eletrocardiograma, de forma a tirar o borramento da imagem cardíaca pelo fato do coração estar batendo. Esse exame, que é a tomografia cardíaca, ele é muito pouco realizado. Por outro lado, a tomografia de rotina, sem ter essa sincronização com o movimento cardíaco, ela é extremamente realizada. E hoje existe um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de dizer qual é o score de cálcio coronariano de um paciente a partir da tomografia de rotina, aquela em que o coração do paciente está batendo e que a imagem do coração acaba ficando um pouco borrada. Mesmo assim, o algoritmo de inteligência artificial é capaz de predizer qual é o score de cálcio desse paciente. E claro que alguns desses pacientes já sabem que tem doença cardíaca, mas uma boa parte desses pacientes não sabem. E mais uma vez, a gente consegue fazer prevenção e evitar que esses pacientes tenham um desfecho tipo um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. O oitavo grupo de algoritmos são aqueles que detectam fraturas em radiografias de qualquer parte do corpo. E alguns desses algoritmos são extremamente sensíveis, então eles ajudam o médico, por exemplo, quando o médico está na dúvida se tem uma fratura ou não, mas está achando que não tem, por exemplo. O fato do algoritmo dizer não tem uma fratura traz um alívio, porque se ele é extremamente sensível e ele está dizendo que não tem, isso é uma ajuda para o ortopedista ter um pouco mais de segurança de que, de fato, aquele paciente não deva ter uma fratura. O nono algoritmo que eu quero mencionar é o algoritmo que determina qual é a idade óssea do paciente pela radiografia da mão e punho. Esse é um processo que radiologistas geralmente fazem comparando com um atlas, em que a gente tem radiografias de referência para cada faixa etária, para meninos e para meninas. Agora, com o algoritmo de inteligência artificial, ele automaticamente faz a predição de qual é a idade óssea desse paciente, e a gente tem visto trabalhos demonstrando que isso ajuda o radiologista não só a laudar um pouco mais rápido, mas também para aumentar a reprodutibilidade do resultado desse exame. O algoritmo de número 10 é o algoritmo que detecta câncer de mama em exames de mamografia de rastreio. Esses tipos de algoritmos já existem há algum tempo, existem algumas empresas, inclusive, que comercializam esses algoritmos e eles já estão sendo utilizados na prática no nosso país. E é super interessante ver que esse tipo de algoritmo é o que tem a maior quantidade de evidência científica de peso, de ensaios clínicos randomizados, demonstrando que utilizar algoritmos de inteligência artificial ajudam a aumentar a sensibilidade no rastreio de câncer de mama. O algoritmo de número 11 é aquele que faz a interpretação de radiografias de tórax. E aqui a gente tem tanto algoritmos que olham apenas uma única doença, do tipo apenas consolidação, para identificar a pneumonia, por exemplo, até algoritmos que identificam 11 achados, outros 14 achados, outros mais de 100 achados na radiografia de tórax. E nós temos esse tipo de algoritmo sendo utilizado no nosso país hoje,
E o que ele faz é ajudar, geralmente, o médico plantonista, né? Aqui, geralmente, a ajuda não é tanto para o médico radiologista, embora em alguns locais também seja usado dessa forma. Mas o médico plantonista, que às vezes não tem acesso a um radiologista, ele pode ter uma segunda opinião da inteligência artificial que pode ajudar ele a tomar decisão e alguma conduta no pronto-socorro, por exemplo, de madrugada, quando a gente não tem acesso a um médico radiologista. O algoritmo número 12, na verdade, ele é um grupo de algoritmos e eles não estão sendo utilizados na prática no nosso país ainda, porque eles acabaram de ser lançados no mercado. Eu falo mais sobre eles nesse vídeo aqui, vai lá conferir, porque tem algoritmo ali que eu fiquei assim, não é possível que alguém pensou em criar uma coisa dessas. Vai lá e assiste que vale a pena.